essa cidade é do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu tenho que extinguir você, o meu objetivo é esse. Só que a gente tem que tomar cuidado, tá ok? A gente tem que tomar cuidado. Eu não sei se vocês conhecem a história dos amalequitas. Amalequita é um povo que ele não mata, ele rouba, tá ok? Nós vamos trabalhar sobre isso, porque Deus ele precisa trazer para nós uma visão de conquista. E às vezes os amalequitas, nessa questão de potestade, tá ok? Ele arranca, logicamente, essa visão da igreja. Ele arranca, porque ele não mata, ele assalta, tá ok? Ele tira. Você estava falando de assalto do pastor, mas deve ter acontecido isso, que ele falou, devolveram. Aí, ó, roubaram, tá vendo? Então, essa é a função dos amalequitas, é roubar. É roubar o fervor do líder de célula. É roubar a vontade de um auxiliar ser líder. É vontade de um líder ser um supervisor. É roubar a vontade de multiplicar. A célula fica naquele comodismo. Vamos ficar aqui que está muito bem, está muito gostoso. Os amalequitas fazem isso, a potestade dos amalequitas fazem isso. E eles surgiram lá com Saul, tá ok? Saul foi o pioneiro dessa raça chamada amalequitas. E eles são ruins. Quando Moisés estava atravessando o deserto, eles pararam em Redefim. E quando eles pararam em Redefim, houve uma grande luta, vocês sabem, porque Moisés teve que subir no monte, né? Quando Moisés levantava as mãos, o povo de Israel prevalecia. Quando ele abaixava as mãos, o povo de Israel era derrotado, até que veio Ur, né? e outros soldados levantando as mãos, e o povo prevaleceu. Só que o seguinte, antes deles prevalecerem, houve uma derrota muito esquisita, e que Deus depois trouxe uma vingança. Os amalequitas vinham por trás e matavam as crianças e os velhos. Presta bem atenção. Os velhos, eu não estou falando o senhor de idade, porque eu estava olhando ali o senhor, ali no seu nome dele, ali no cantinho que ele está. Seu o quê? Mirim estava ali batendo palma. Está aqui presente com você. Que exemplo, né? Uau! Tá ok? Nem me ouviu direito, né? Mas está aqui, o negócio dele ele quer estar envolvido no meio de vocês, pelo menos, né? Isso é lindo. Mas eu não estou falando de velho nesse contexto de idade, de idoso, não. Eu vejo que hoje os amalequitas, essa potestade, ele pega aqueles que estão mais tempo na igreja, sabe? Acostumados, não querem mais vibrar, não querem mais multiplicar, não querem mais, às vezes, não querem ser líderes, e já tem um bom tempo, já deveria estar multiplicando a célula nesse contexto. Esses são o tipo de velhos. E eu quero dizer a você que esse tipo de velho, toma cuidado que o amalequita vai te engolir. Ele quer matar você, ele quer destruir você, ele quer aniquilar com você. E também as crianças, a questão das crianças, muitas vezes nós não damos valor às crianças dentro das nossas células, nós precisamos dar valor. Elas são as sementes que vão frutificar no futuro. Você vai até determinado momento, depois são essas crianças que agora serão transformadas em adolescentes e jovens e adultos, daqui a algum tempo, que vão enfrentar e virão com mais fervor do que vocês, e virão muito mais armados do que vocês, porque vocês vão ensinar essas crianças. Então, a célula precisa tomar conta das crianças, a igreja precisa tomar conta das crianças, precisam preparar essas crianças, tá ok? Lá na nossa igreja a gente tem a família ampliada, que é cada um orando por 14 pessoas. As crianças oram pelas pessoas, ou seus parentes, seus amigos, seus colegas. Eu tenho certeza que quando chegar a uma idade de 16, 17 anos, eles estarão orando e trabalhando uma multiplicação muito mais fácil. Os amalequitas, essa potestade quer acabar com as crianças dentro das nossas igrejas e dentro das nossas células. Quer acabar com aquelas pessoas de mais tempo na igreja. Quantas pessoas que muitas vezes têm 15, 20 anos dentro da igreja, está capengando, está carregando, parece uma tonelada de peso. Deus está falando com você, meu irmão. Às vezes líder, já faz tanto tempo que eu lidero, auxiliar. Outra coisa que a gente observa dentro desse fator dos amalequitas, ele tem um fator que ele faz com que muitos pecados eles adentrem dentro do nosso lar e a gente não toma cuidado. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e ela falou que uma pessoa ela tem desejos sexuais, tem o pecado da lascívia, da sensualidade, da masturbação. E ela falou assim que ela chegou no gabinete do pastor e falou: pastor,
eu vou trair minha esposa com determinada mulher, minha vizinha, eu vou trair, eu estou com vontade, eu não aguento mais, eu vou trair, entendeu? E se eu não trair, eu vou fazer o seguinte, eu vou em tal lugar e eu vou prostituir, eu vou alugar uma prostituta e vou matar meus desejos, entendeu? Olha só. Aí depois ele falou, olha, então eu vou assistir filme pornográfico e vou masturbar até dizer chega. Aí ele falou, sabe da coisa, pastor? Eu não, no momento eu não vou trair não, eu vou só me masturbar. Aí ele achou que isso é correto, é menos pecado. Ele acha assim, que se ele trair, a justiça de Deus viria com mais poder sobre ele, para de destruição. E ele só se masturbando, porque seria um pecado menor, ele não teria nenhum problema. E nós pensamos muitas das vezes isso, entendeu? Nós pensamos muitas das vezes isso. Nós achamos que só porque é um pecadinho, só porque de uma maneira sorrateira, não há nenhuma destruição. A gente se engana com isso. Justiça de Deus, a gente se engana. Essa potestade faz isso dentro das igrejas. Eu trabalhei com uma pessoa, assim que eu comecei meu seminário, eu conheci um seminarista, ele passava por muitas dificuldades, e na hora do intervalo eu pagava lanche, porque naquele momento eu tinha condições para isso, ele tinha muita dificuldade. E a gente conversava, e ele disse para mim uma vez que o pastor pregou na igreja dele, sobre santidade, ele se comprometeu, e ele era viciado nas revistas de mulher pelada, entendeu? Playboy e assim por diante. E ele disse, falou, eu joguei todas as revistas fora, todas. Quando passou mais ou menos uns 6 meses, o cara falava assim com eloquência nas rádios. Eu falei, meu Deus do céu, tinha até inveja para te falar a verdade. Eu falei, meu Deus, eu preciso ter uma atitude, eu não falo desse jeito, o cara conhecido na cidade, só que começou a dar errado. E uma hora ele me confessou que ele tinha jogado 99 das 100 revistas, ele jogou fora uma, ele ficou. E aquela uma foi a destruição dele. Ele se envolveu com homossexualismo, ele perdeu a esposa, e eu nem sei onde ele foi nesse mundo. O cara tinha tudo, rapaz. Os amalequitas fazem isso. Essa potestade, ela vai entrando dentro das igrejas e vai invadindo com pecados, entendeu? Obscuros, com determinados pecados que às vezes, não, mas isso isso não é tão complicado. Eu tô no sentido, eu estou só me masturbando, eu não estou traindo, eu não estou adulterando. E às vezes dentro do contexto de célula, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. Você sabe por quê? Porque você é menina dos olhos do Senhor. Deus, Ele não deixou que Jesus Cristo viesse da onde Ele veio, do trono da glória, da graça, da maravilha, do poder, e morresse no teu lugar, para que você ficasse brincando de ser santinho. Não, é um compromisso muito sério. Ser lavado pelo sangue de Jesus é um compromisso muito sério. Ser encharcado no sangue de Jesus, nós somos encharcados. A Bíblia diz que não tinha preço pela nossa alma, o único preço foi o sangue de Jesus Cristo, e a gente tem que levar isso a sério. Você quer ver? Eu vou te contar uma história que você relembra, sobre os amalequitas. Determinada manhã, um profeta levanta, vai até o rei chamado Saul, e fala assim, Saul, Deus te manda, esta é a ordem, vá até os amalequitas, mata minhoca, mata pássaro, mata peixe, mata homem, mulher, mata velho, mata o que tiver, tem que acabar com tudo, porque aquela raça é imprestável, a potestade dos amalequitas é imprestável. Presta bem atenção. O que acontece? O rei vai, e o rei faz uma destruição por completo, só que no dia seguinte, presta bem atenção, olha só, líderes, no dia seguinte, ele vai todo feliz para o lado de Samuel, falou, Samuel, e aí, tudo jóia? Tudo jóia. Eu fiz o que Deus me pediu. Ele fez? Não. Aí Samuel, e esses animais? E o barulho desses animais? Eu trouxe aí para a gente consagrar a Deus. Presta bem atenção no que eu vou te dizer, que é muito importante, quando você for dar uma oportunidade a um erro, a um pecado, no contexto para atrapalhar às vezes o crescimento da sua célula.
Samuel chega até Saul e fala: olha, por causa disso você perdeu o seu reino. Eu vou lá na frente agora. Jesus nasceu da tribo de Judá, correto? Mas Jesus viria da tribo de Benjamim, porque o compromisso de Deus era com o rei Saul. E Deus quebra, sabe por quê? Porque toda promessa é condicional. Se você faz, Deus te abençoa. Se você cumpre, as portas se abrem. Se você honra, olha, Deus faz maravilha. Se você assume a sua autoridade de auxiliar, ou que seja de líder, ou que seja de pastor, ou que seja de supervisor, Deus te honra. Naquele momento, ele nunca imaginou que Deus iria passar a foice e cortar tudo o que ele teria para o futuro. Os amalequitas fazem isso. Eles roubam a nossa esperança, eles tiram a nossa promessa, tiram a promessa da multiplicação. Isso que acontece. Roubam. Começa a pensar o que essa potestade tem feito na tua vida, como pessoa. Às vezes tem roubado coisas lá na tua casa, sabia? O carinho do teu cônjuge, o respeito do teu pai. Vamos começar lá na casa, lá na família, que é a base depois para a nossa célula. Tem roubado a educação, tem roubado a sua fé, o teu amor. Muitas vezes tem roubado dentro da célula o prazer de louvar. A gente tem que cantar para os vizinhos ouvirem, sabe? Incomodar com as nossas vozes. É sério. Não vem até aqui, a nossa voz chega até lá. Porque a mensagem é cantada, mas é mensagem. É mensagem, tem que esgoelar mesmo, tomar água, como um gengibre, como eu faço, né? E depois dar umas gargalhadas bem alto. Porque tem gente que tem inveja da gente rir, né? Então que morra na inveja. Dá desse jeito mesmo que o pastor fez. Gargalhada, dá gargalhada. Né? Um anfitrião prepara o café. Vamos nos alegrar, vamos conversar. E os caras tudo doentes do lado dos vizinhos, tudo doente. Eita, o que é isso? E Deus vai agir. Precisamos disso. Mas às vezes isso acaba dentro da célula. Tem gente que termina a célula e já vai embora. Somente dia de futebol, né? Tem que ficar, dar umas gargalhadas bem alto mesmo. Pessoal, o que está acontecendo nessa casa? Uma hora ele vai se achegando. O poder de Deus é grande, é semente, irmãos. Então, às vezes está acabando isso, sabe? Prazer, o hino falando, a oração. Tem gente que vai orar, parece que ora para dentro, né? A gente tem que ficar falando amém para ver se a gente consegue ouvir a voz dele. Clama, levanta a sua mão, profetiza. O que você quer que a sua célula construa? O que você quer que Deus construa através da sua célula? Você precisa ter fé. E é uma coisa que está se acabando às vezes nas nossas células. São os amalequitas, essa potestade que hoje nós vamos colocar tudo para correr em nome de Cristo Jesus. Então, e outra coisa também que os amalequitas fazem, rouba a família. Eles não matam, eles roubam a família. Porque a nossa família é muito importante. Gente, eu amo meus filhos. Minha esposa nem se fala, sou apaixonado. Eu até falei para ela assim, é porque Deus já escreveu que não vai, né? Nós somos assexuados, não tem sexo, mas talvez tenha casamento. Quer viver com ela. Sou apaixonado pela minha esposa, pelos meus filhos, família. Dia de domingo a gente dá risada, tira sarro. Agora vem uma intrusa lá, né? A namorada do meu filho. Aí a gente está aprendendo a amar também. Mas é família. Eu levo, eu busco. A gasolina está acabando na reserva, mas tá bom, o tanque está cheio, filho. E vamos embora. Eu amo família. E a primeira coisa que os amalequitas fazem é trabalhar na família. E a célula é uma família. Sabia? A célula, a gente dá cobertura, a gente se ama, a gente confessa o pecado, a gente pede ajuda. A nossa célula é uma família. Nós temos a família de sangue, mas nós temos a família de fé. E pasmem, a família de fé é mais importante que a de sangue. A família de fé, ela é muito, muito, mas muito importante dentro do contexto espiritual e de conquista de uma cidade. É onde a gente ora, é data de aniversário.
Os amalequitas roubam isso, roubam a família. E presta bem atenção, por que rouba a família? Você, no capítulo 30 de 1 Samuel, Davi está em guerra, né? Davi está fugindo de Saul, Davi está na Filistia, e o rei filisteu, Aquis, ele planejou então para vir guerrear contra Saul, que acontece a morte de Saul e dos seus filhos. Quando ele vai, eu vou falar no sentido de subir, eu estou olhando mais ou menos no mapa, né, dentro da minha mente, ele está subindo, quando ele está designado para subir, ele chama Davi, e Davi está muito receoso, puxa, eu vou matar o meu rei. Você sabe que Davi é muito submisso, era muito submisso, e Deus age no coração daquele rei e fala, você não precisa ir, porque o rei teve um grande medo, se lá Davi vira ao contrário e vem para cima de nós, aí nós vamos perder, porque Davi tinha 600 homens no seu comando. Eita, hein? Líder de 600, né? Pastor, líder de 600 líderes, um pastor diário, pastor de distrito, ou pastor de região, como vocês chamam aí. Presta bem atenção, Davi. Você sabe onde que Davi, ele pegou esses caras? Presta bem atenção, líderes. Quando Davi estava fugindo de Saul, Davi foi para uma caverna. Chegava um ladrão, ele, vapt, vou te treinar. Chegava outro ladrão, vapt. Chegava outro fugido de cidade, assassino, vapt. Ele montou um exército de 600 pessoas imprestáveis. Aqui nessa cidade tem muito mais do que isso. E que vocês precisam, eles virão, tá bom? Eles virão. E vocês precisam fazer igual o Davi, catar essas pessoas, cuidar dessas pessoas, discipular essas pessoas, amar essas pessoas, andar junto, dar cobertura, exortar, aplicar a palavra, ser testemunho, falar para ele, olha para mim que Jesus Cristo está em mim. Eu já falei isso nessa igreja. Olha para mim, olha, não vai olhar, não é para olhar para Jesus não, olha para mim que você vai ver Jesus. Catar essas pessoas. Davi catou esses 600 homens, e ele estava lá na Filistia com esses 600 homens. Então o rei Aquis falou, não, nós não precisamos de você. O que faz? Davi volta para o seu acampamento, onde tinha deixado as suas 2 esposas, tinha deixado todas as esposas dos outros 600 homens. Quando ele chega, irmãos, está a destruição, as cabanas tudo em fogo, as panelas, as vasilhas tudo revirado, e havia muito tesouro dentro dessas famílias, porque as guerras que Davi já tinha passado antes, ele tinha catado os despojos. Os amalequitas passaram, olha a destruição, eles passaram, essa potestade passou dentro da família de Davi, dentro da família desses 600 homens. O pessoal começou a chorar, se desesperar, e é engraçado que dentro das dificuldades que a gente passa, a gente tem um péssimo problema, um péssimo defeito de colocar a culpa no outro, a culpa no líder, sabia? É sério. A preocupação de tudo isso, a culpa caiu tudo sobre Davi. E as pessoas, os soldados, aqueles homens que ele tinha treinado, começaram a colocar o dedo na cara de Davi. Você que é culpado disso, você que é culpado disso, você que é culpado disso. O líder tem que ter responsabilidade. O líder precisa ter muita responsabilidade. Davi, e provavelmente Davi errou mesmo. 600 homens, por que ele não deixou 200 lá? Por que levou todos lá para a Filistia? Apesar que Ziglag, o terreno era dos filisteus. Mas por que ele levou tudo? Por que não deixou 200? O cara não teve cabeça. Líderes, pensa. Às vezes você vai tomar uma atitude, tem que pensar. Às vezes você vai tomar uma atitude, ora, às vezes você vai tomar uma atitude, procura uma aprovação. Conversa com o seu líder, conversa com o seu supervisor, conversa com o seu pastor, e conversa com os pastores dos pastores, que é Deus. Então às vezes, a gente leva a culpa, e tem algumas culpas dentro das nossas células, por falta de sabedoria. O que Davi faz? Davi é líder. Presta bem atenção, líderes. Presta bem atenção, porque aqui está a grande chave de uma unção de vitória. Quando Davi vê tudo perdido, 2 esposas, as mulheres dos outros seus companheiros, primeira coisa que Davi chama um sacerdote. Presta bem atenção. Primeira coisa que Davi chama é um sacerdote. Quando você está em dificuldade, você não vai procurar gente mundana, não. Você não vai procurar gente que não é cristocêntrico. Você vai procurar o sacerdote.
Você vai procurar o líder do seu líder, ou o líder que está acima de você, porque nós trabalhamos isso em célula. Nós trabalhamos isso, esse é o poder. Deus saber que eu tenho alguém em cima de mim que pode me dar cobertura, que pode me ajudar, e acima dele tem outra pessoa, e assim por diante. Chegou no pastor, ainda tem um exército de anjos, ainda tem, olha, o Espírito Santo, ainda tem Jesus, e depois Deus, ó, e depois de Deus não tem mais ninguém. Ele resolve. Mas tem hierarquia. Os anjos podem fazer alguma coisa? Pode. O Espírito Santo faz. Não resolveu? Agora Jesus vem com o seu sangue, vem com o seu sopro, vem com a sua espada, vem com a sua voz, mas ele resolve. Não deu para resolver, meio difícil, né? Aí ele invoca Deus. Mas o seu problema é resolvido, líder. Tem que ter sabedoria. Eu faço assim, orgulho. O problema é orgulho, né? Eu quero fazer, eu acho isso, eu vou fazer isso, não estou nem aí. Não, o problema é orgulho. Sabe o que Davi faz? Chama o sacerdote, pega o éfode. Lá no éfode tem o urim e o purim. Não é jogo de dado não, tá bom? Eu fiz assim mesmo. Joga e ele pergunta: Deus, eu posso ir? Se eu for, alcançá-lo-eis? Aí Deus, pode ir. E você vai alcançar. E você vai restituir tudo o que você perdeu. Dá uma salva de palmas para Jesus. Pode dar, forte. Você crê? Ó, nós estamos perdendo filhos para as drogas, nós estamos perdendo pessoas para as drogas, nós estamos perdendo pessoas para o crime, nós estamos perdendo pessoas para o cemitério, né, porque é de morte. O Senhor precisa nos dar essa visão, nós vamos conquistar isso, nós vamos trazer. Cada vez que aumenta é o processo do divórcio. Cada vez que a gente vê, aumenta logicamente o pecado do adultério. Cada vez que a gente olha, também aumenta o pecado da desgraça, do desemprego, da corrupção, como nós estamos observando nesse Brasil. E Deus está dizendo: olha, eu vou dar unção para você, eu vou dar unção de conquista se você acreditar. A Bíblia diz: pedi, dar-se-vos-á. A Bíblia diz: olha, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, eu vos farei. É tudo. Mas tem condição, você precisa estar em Jesus, Jesus em você. Olha só, líderes, primeira coisa, oração. Intimidade é o tema de vocês, intimidade com Deus. Deus, eu posso. Deus tem que responder. Tem gente que ora e falou: eu posso, vai e se ferra. Por quê? Porque Deus não respondeu. Não tem paciência de ouvir, não conhece a voz de Deus, precisa conhecer, conhece a voz de um carro, conhece os passos do esposo ou da esposa, conhece o barulho de outras coisas, mas às vezes não identifica essa voz que é de Deus. Ô varão, obrigado, hein? Você já foi diácono? Hã? Amém. Então presta bem atenção, a gente precisa ter sabedoria, a igreja ela precisa se conscientizar que tem o Espírito Santo que comanda, que direciona, que portas serão abertas dentro dessa autoridade. Senhor, eu posso, Senhor Deus, eu posso mudar de casa, entendeu? Estratégia, eu posso, Senhor. Quem manda na célula de vocês? Quem manda? Espírito Santo. O líder é usado, pastor, nós somos usados, nós somos ferramentas na mão, graças a Deus que eu sou ferramenta. Estou feliz demais por Deus ter me dado essa oportunidade de ser ferramenta. Vem lá dos Cafundé do Judo do Paraná para falar para vocês, ferramenta, mas quem está agindo é o Espírito Santo, não sou eu não, quem está fazendo é o Espírito Santo. Então, nós precisamos depender disso. Gente, você vai ver lá no capítulo de Gálatas, capítulo 5, você é dominado pela carne ou pelo Espírito? O fruto da carne, prostituição, intrigas, mentiras, fofocas. O Espírito, amor, a paz, a alegria, a bondade, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Olha a diferença enorme. A célula que é dominada pelo Espírito Santo, mas que busca, tá ok? Que se envolve. Como é que é buscar? Você acha que a gente tem que orar só lá na célula? Não, nós temos que orar depois da célula, é depois que o trem pega fogo, porque lá na célula Deus dá a visão,
dá a direção. E depois de lá você vai para o seu quarto, entendeu? E depois de lá você vai para o seu quarto de escuta, depois de lá você vai lá para a cabeceira da sua cama, eu não sei aonde, esse lugar que você escolhe melhor, mas é para lá. E se você não tem, arruma um lugar a partir de agora. Porque você precisa buscar essa direção de Deus. Os líderes precisam, os líderes em treinamento, os supervisores, os pastores, a igreja precisa fazer isso. Mas precisa buscar a intimidade, essa intimidade com Deus. Eu posso ir, Senhor? E se eu for, vou alcançá-los? Pode. Só que é o seguinte, presta bem atenção no que eu vou te dizer também. Às vezes Deus diz, olha, a sua célula vai multiplicar. Aí você, samba para lá, para cá, minha célula vai multiplicar. Né? E glorifica ao Senhor, e fala para o pastor Rodrigo, pastor, Deus já falou no meu coração que minha célula vai multiplicar. Aí passa um mês, sua célula, na realidade você perdeu, foi uns 2 membros. Aí você, fica esperto, palavra de Deus. Quando eles saíram para buscar as famílias, saíram num córrego, né? Pegaram os seus camelos, tração nas 4 patas, e saíram atrás, tinha um córrego. E o córrego, só no córrego ele perdeu 200 homens, não que morreram, não conseguiram atravessar o córrego, 200. Então presta bem atenção, às vezes a gente tem uma estratégia de multiplicação, Deus deu, é de Deus, é do Senhor, eu estou fervoroso, eu acredito, igual nós estamos pregando essa noite, você está com o seu coração aí louvando ao Senhor, mas os obstáculos virão, e a gente tem que ter fé para enfrentar os obstáculos, a gente tem que acreditar naquilo que Deus nos deu, naquilo que Deus Ele prometeu. Deus não falou que ia conquistar as famílias? O que acontece? Deus providencia, diga, Deus providencia. Olha só a história, gente, que coisa magnífica. No meio daqueles amalequitas tinha um homem imprestável, doente, miserável. Os amalequitas jogam ele na beira do caminho, chutam mesmo, morre aí, desgraçado. Quem chega? Davi com os 400 homens. Para um pouco, trata daquele homem. A célula precisa aprender a tratar dos doentes, daqueles que chegam, que estão caídos. Amém? Não é só ganhar não é só chegar, vem para cá, vem para a nossa célula. Tem que tratar, tem que cuidar, tem muita gente machucada, tem muita gente doente, tem muita gente ferida, que precisam da nossa unção que nós temos, que Deus derramou nas nossas vidas. O que faz Davi? Pega o cara e fala, vem aqui, pega lá um pedaço de rapadura, mas não era rapadura não tem isso na Bíblia não, tá bom? Parafraseando, pega lá um pedaço de carne gorda, dá para o cara, trata bem o cara, e pergunta, você não viu um grupo de pessoas com um monte de mulheres, tal, famílias? Falei, eu vi, inclusive nós passamos numa aldeia aí, né, alguns quilômetros atrás, e destruímos tudo. Aí Davi foi, então esse cara, olha a estratégia de Deus, o cara estava doente, imprestável lá no meio dos amalequitas, eles jogam fora, providência de Deus para saber aonde estavam os inimigos. Deus faz isso nas nossas células, irmãos, da multiplicação, do crescimento, sabe, da libertação. Vocês precisam crer nisso. Abra o coração essa noite, Deus, eu quero viver isso. Estratégia que o Senhor está nos dando essa noite. Presta bem atenção, cuida. Fala, olha, está lá, está em tal lugar. Davi, né? Pega o camelo dele lá, tracionado, pocotó, chega. A Bíblia diz que do crepúsculo de um dia até a tarde do outro dia, presta atenção, líderes, Davi lutou sem parar, só na espada, corta a cabeça, né? Rasga a barriga, corta a perna, só na espada. Briga de espada é revólver, você pega, e atira, né? Mas a espada corta para lá, corta para cá, sangra. Davi só na espada, sabe por quê? Porque ele queria conquistar a sua família, ele queria conquistar a multiplicação, ele queria conquistar, e vocês vão ver agora, interessante, dentro dessa visão que a gente trabalha, ele luta, líder precisa lutar. Deus não gosta de líder medroso, é sério.
Deus gosta de líder que tenha coragem, líder que corra atrás, tá ok? Supervisor que corra atrás, pastores que correm atrás, que não tenha medo do inimigo, que tenha fé. Quando Deus dá uma unção de conquista, a gente conquista, irmãos. Ele foi lá, conquistou. Eu não vou ler o trecho, porque eu conheço do que eu estou falando. E a Bíblia diz que Davi, só 400 mancebos conseguiram fugir. Colocaram o rabinho no meio das pernas e fugindo, gritando: mãe, me socorra, e assim por diante. Davi destruiu tudo, reconquistou suas esposas, reconquistou a família, presta bem atenção, e ainda ganhou todos os despojos daquela guerra. Sabe quem são os despojos? São almas que Deus vai mandar para esta igreja. É isso, esses são os despojos. Mas até chegar aos despojos, olha só, busca de Deus, obstáculos no meio do caminho, providência de Deus para saber a estratégia, mas dentro de uma promessa, e luta do crepúsculo de um dia até a tarde do outro dia, na espada, talvez com a direita, depois com a esquerda. Líder, supervisores, pastores, líder em treinamento, igreja, tem que estar preparada para essa batalha. Não é só cultuar, não é só sentar no banco, não precisa. Isso, Deus, olha, isso é muito comumzinho dentro de uma igreja, se acomodar, e o diabo ganhando terreno, ganhando, como nós observamos, e ficando muito tempo parado, e a corrupção agora que veio, está sendo desmontada. Você sabe o que está sendo desmontada? Eu me sinto tocado por Deus. Quando eu cheguei, há 3 anos atrás, eu comecei a profetizar sobre isso. Há 3 anos atrás eu pedi para Deus, que todos os corruptos, eu comprei um livro chamado Orações Proféticas, e ele ensina, não sei se vocês alguém tem aí, ele trabalha em cima do livro de Provérbios, ele ensina a gente a orar de uma maneira profética, em cima do livro de Provérbios, para os filhos, para o casamento e para a cidade. Quando chegou na cidade, ele fala assim: prende, Senhor, salva as famílias, prende os corruptos da cidade. E eu comecei a fazer essa oração, não sabia de tudo isso, não estou falando que a minha oração foi a primordial, mas eu ajudei a construir, eu tenho certeza absoluta disso, que eu ajudei a construir, o resultado está tendo hoje. E eu oro para Deus colocar a mão de justiça mesmo, colocar esse monte de safado tudo na prisão. São roubadores, são amalequitas, que roubam a nação, e a gente olha para a cidade, e a gente tem que possuir a cidade. Unção de conquista.